Oi, galera, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje a gente vai ver sobre logaritmos, tá certo? Então hoje a gente vai ver a definição de logaritmo e as propriedades operatórias. O conteúdo de logaritmos é muito extenso, então pode ser que essa videoaula aqui acabe ficando um pouquinho maior, tá? Mas aí se você prefere estudar pelo livro, no livro vai ser o capítulo 8. E basicamente os exemplos que estão no livro são os que eu trago aqui na videoaula. Muda alguma coisa ou outra, enfim, mas tem bastante coisa de lá que está aqui na videoaula. Então, se você preferir, pode ir direto para o livro, fazer os exemplos, né, e depois resolver o formulário que eu vou deixar na postagem, ou assistir aqui a videoaula, que eu vou fazer todo o passo a passo, né, toda a explicação certinho. Vou pedir para vocês tirarem as dúvidas de novo, né, porque é um assunto, acho que um pouco difícil, assim, para quem nunca teve contato, né? E tem muita coisa. Então, antes de você entregar o formulário que eu deixar lá, né, na postagem, então você tira suas dúvidas antes. Então, de repente, você tá lá fazendo uma questão, não sabe se o valor que você colocou ali tá certo ou não, aí você me manda lá no chat que eu falo, ó, não é por aí, tá? Tenta esse caminho. Que eu vou dando essas dicas, assim, para ajudar vocês, certo? Então, espero que todos tenham uma boa videoaula e qualquer coisa é só chamar. Até mais. Então vamos lá, galera. Na aula de equações exponenciais, a gente viu como é que a gente resolvia uma equação desse tipo aqui, 2 elevado a x igual a 8. A gente viu que a gente tem que igualar as bases dos dois lados da minha equação. Então, 8 eu sei que é 2 elevado a 3, né? Então, aqui, o x vai ser igual a 3, certo? Então, esse caso aqui era um caso simples da gente resolver. Só que existem outras equações exponenciais que não é tão simples, né? Então, por exemplo, 2 elevado a x igual a 10. Como que a gente pode resolver esse caso aí? Bom, primeira coisa que talvez você me fale é que não tem como resolver, porque não vai ter nenhum número que eu eleve, que 2 elevado a esse número, me dê 10. Então, a primeira coisa que você vai me falar. Mas o que acontece, gente, é que não tem um número inteiro que 2 elevado a esse número me dê 10. Isso realmente não tem. Mas olha só, se eu faço 2 elevado a 3, eu sei que 2 elevado a 3 é igual a 8. Se eu faço 2 elevado a 4, eu sei que 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, 2 elevado a x igual a 10, com certeza vai ser um número aqui entre o 3 e o 4. Porque aqui a gente tem um 8 e aqui a gente tem um 16. Então, com certeza vai existir um número real que 2 elevado a esse número vai me dar 10, tá certo? E aí, para a gente saber que número é esse, a gente vai utilizar o conceito de logaritmos, certo? Então, aqui é a nossa motivação inicial. Como que a gente poderia resolver uma equação desse tipo aqui, 2 elevado a x igual a 10? Então, vamos lá, vamos fazer a definição do logaritmo. Então, olha só a pergunta. Qual expoente devemos escolher para que 3 ou para 3, de modo a ter 9 como resultado? Ou seja, eu quero saber que número x vai me dar 9 quando eu faço 3 elevado a x. Então, isso aqui a gente já sabe, né? 3 elevado a x vai ser 3 ao quadrado, igual a 3 ao quadrado. Então, x vai ser igual a 2. Então, isso aqui a gente já sabe fazer, tá? O logaritmo, gente, é uma outra representação que a gente pode fazer para esse problema. Então, olha só. Se 3 ao quadrado é igual, se 3 ao quadrado é igual a 9, vou fazer mais embaixo aqui. Se 3 ao quadrado é igual a 9, na representação por logaritmo, eu quero dizer que o logaritmo de 9 na base 3 é igual a 2. Tá certo? Então, 3 elevado a 2 igual a 9 é a mesma coisa que eu falar que o logaritmo de 9 na base 3 é igual a 2. Isso aqui é o logaritmo, tá? É como se fosse uma operação inversa dessa exponenciação que eu coloquei aqui. Então, vamos lá, vamos analisar parte por parte. Aqui na minha exponenciação, o 3 aqui, né, a gente sabe que é a base. Lá no logaritmo, a base vai aparecer aqui, tá certo? Aqui é a base. Agora, o expoente, que aqui é o 2, ele vai aparecer aqui, como o logaritmo, certo? É o resultado da minha continha. Então, o 2, que era o expoente, é o logaritmo. E o 9
o 9 aqui, que é a minha potência, né, o meu resultado, ele vai aparecer aqui com o nome de logaritmando. Então, veja aí como é que é passar da forma de potência para a forma de logaritmo, tá certo? Então, aqui eu tenho 3 elevado a 2 igual a 9, e aqui eu leio que o logaritmo de 9 na base 3 é 2, tá certo? Então, as duas coisas querem dizer a mesma coisa, tá? Só que aqui está numa representação e aqui está em outra. Então, isso aqui eu vou colocar aqui para vocês como que a gente lê, né? Logaritmo, o logaritmo de 9 na base 3 é 2. Então, é assim que a gente faz a leitura disso aqui, tá certo? Então, isso é um logaritmo. Então, agora vamos ver a definição certinha. Eu coloquei aqui para vocês. O logaritmo de b na base a vai ser igual ao número x, se somente se a elevado a x é igual a b, tá certo? Então, observa só o que está acontecendo. A base aqui, ela vira a base aqui, na potência, tá certo? O x aqui é o meu expoente aqui, e o b, que é o logaritmando, ele vira aqui o resultado do meu, o logaritmo, né? O resultado, realmente. Tá certo? Deixa eu colocar aqui de novo os nomes. O A é a base, o B é o logaritmando, e o x é o logaritmo, é realmente o resultado. Gente, uma coisa sobre esses valores de A e B. O A, tá? Ou seja, a minha base, ela tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de 1. Isso a gente já sabe lá da função exponencial, tá certo? Se não lembra, volta lá. E o B, que é o logaritmando, ele tem que ser maior que zero. Então, da mesma forma, né? Porque a gente também já viu isso lá em função exponencial, que vai ser sempre positivo. Então, a gente tem essas condições aqui, tá? Que a gente chama de condição de existência do logaritmo, certo? O A tem que ser maior que zero, o A tem que ser diferente de 1, e o B tem que ser maior que zero. Números reais com essas características, tá certo? Então, vamos agora para o que interessa, vamos resolver alguns exemplos aqui. Então, vamos lá, gente. Eu peço para calcular qual o logaritmo de 27 na base 3. Como que a gente vai fazer? Novamente, logaritmo de 27 na base 3 é o 3 elevado a x igual a 27. Então, o 3 que está aqui, a gente coloca o x como o expoente. E aqui a gente resolve. 3 elevado a x vai ser igual a 3 ao cubo, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, o x vai ser igual a 3. Então, repara que para a gente resolver o logaritmo, é basicamente a gente resolver uma equação exponencial, que a gente já sabe como que faz, tá certo? Então, o 3 é o logaritmo de 27 na base 3. Vamos para o próximo exemplo. Olha, esse aqui já é mais complicado. Então, mas novamente, a gente vai fazer a mesma coisa, né? 8 elevado a x vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao cubo, tá certo? E aqui é uma equação exponencial, novamente a gente vai ter que resolver ela. Eu sei que 8 é 2 elevado a 3, o x permanece, e eu sei que a raiz de 2 aqui eu vou transformar ela, vou colocar como 2 elevado a meio, elevado a 3, tá certo? Agora esse 3 aqui eu vou usar a distributiva aqui. 2 elevado a 3x vai ser igual, novamente vou usar a distributiva aqui, 2 elevado a 3 sobre 2. Bases estão iguais, então eu posso igualar os expoentes. 3x vai ser igual a 3 sobre 2. O 3 aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 3 sobre 2 vezes 3. Esse 3 aqui que está aqui foi o 3 que eu passei dividindo, tá certo? Então, aqui o x vai ser igual a 3 sobre 6, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Só dividir 3 em cima e 3 embaixo. Então, a resposta é x é igual a 1 sobre 2, tá certo? 1 sobre 2 é o logaritmo de raiz de 2 ao cubo na base 8. Agora, vamos para outra aqui.
Qual o logaritmo de 81? Não, perdão. Aqui ele está falando que o logaritmo de 81 na base k é 2. E ele quer que me responder quem é essa base k. Então, novamente, como é que a gente vai resolver? A gente sabe que k elevado a 2 vai ser igual a 81. Tá certo? Eu coloquei o k aqui porque foi como eu copiei lá do livro, mas tanto faz se fosse um x, um y, a letra que você coloca não importa, tá? Aqui eu coloquei k. Então, k ao quadrado é igual a 81. Então, a gente sabe que o k vai ser igual a mais ou menos 9, não é? Porque 9 vezes 9 dá 81 e menos 9 vezes menos 9 também dá 81. Então, k vai ser igual a mais 9 ou menos 9. Só que aí a gente tem que lembrar lá da condição de existência do logaritmo, tá? Na condição de existência, essa base aqui, né, o k, ele tem que ser o quê? Tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de 1. Então, o k não pode ser menos 9, né? Por causa dessa primeira condição aqui. Essa primeira condição, ela me fala que o k tem que ser um valor positivo, né? Então, o k não pode ser menos 9. Ele só pode ser, então, o 9 positivo. Então, k vai ser igual a 9, porque as duas condições têm que ser satisfeitas. Tá certo? Vamos para o próximo exemplo. Qual é o logaritmo de 100 na base 10? É isso que está falando aqui. Então, primeira coisa, gente, quando não aparece ninguém aqui embaixo, decorem isso. Quando não aparece ninguém aí embaixo, é porque é como se tivesse um 10, tá certo? Da mesma forma que a gente tem a raiz quadrada, né? A raiz quadrada, quando não aparece ninguém aqui, a gente fala que é um 2, né? Então, no logaritmo vai ser assim. Quando não aparece ninguém ali, é como se fosse o 10, tá certo? Sempre, a maioria dos casos, é logaritmo na base 10, tá certo? Então, é por isso que acabou convencionando que a gente não colocasse o 10 lá, porque a gente usa tanto, né? Então, deixa só logaritmo. E como que a gente vai resolver? Da mesma forma, né? 10 elevado a x vai ser igual a 100. Então, o 100 a gente sabe que é 10 ao quadrado. Então, o x tem que ser igual a 2. Então, o logaritmo de 100 na base 10 é 2. Certo? Não apareceu ninguém aqui embaixo, a gente sabe que o valor é 10. Consequências da definição de logaritmo agora, gente. Isso aqui eu coloquei só para, caso vocês se deparem lá, estudando, vocês saibam, mas sabendo como calcular o logaritmo, a gente conhece essas propriedades aqui, tá? Essas consequências aqui. Então, a primeira está falando o seguinte, o logaritmo de 1, ou log de 1, a gente também pode falar log, tá? O log de 1 na base A vai ser igual a 0, pois A elevado a 0 é igual a 1. Então, o que está me falando? Toda vez que o logaritmando for 1, não importa a base que eu colocar aqui, vou colocar um 2. Isso aqui sempre vai dar 0, tá? Porque todo número elevado a 0 é 1, tá certo? Então, sempre que o logaritmando for o número 1, o resultado, ou seja, o logaritmo, vai ser 0. É isso que a propriedade está me falando. A consequência. Segunda consequência, o logaritmo de A na base A vai ser igual a 1, pois A elevado a 1 é igual a A. Então, aqui está me falando o quê? Que se o logaritmando for igual à base, isso sempre vai dar 1, tá? Então, aqui, log de 2 na base 2 vai ser 1. Por quê? Porque 2 elevado a 1, né, vai ser igual a 2. Tá certo? Então, é isso que essa segunda consequência está me falando. Sempre que base e logaritmando forem iguais, o logaritmo vai ser 1. Vamos para o próximo. Logaritmo de a elevado a n da base a vai ser igual a n. Isso aqui, gente, novamente, é só da definição de logaritmo, tá? Eu faço o a elevado a n aqui, isso é óbvio que vai me dar a elevado a n. Então, por exemplo, se eu tenho um logaritmo de 2 elevado a 3 na base 2, isso aqui automaticamente vai ser igual... Opa, perdão. Isso aqui automaticamente vai ser igual a 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 3, né? Então, essa aqui é a terceira consequência. De novo, é só a gente saber lembrar da definição de logaritmo. Mas aí, se você vê uma conta e aí você já souber essa consequência de cara, vai ser mais rápido para você resolver, tá certo?
Essas duas outras consequências aqui, tá? Eu coloquei só para vocês conhecerem, tá? Essa quarta aqui, ela não é tão importante, então você dá uma olhadinha depois lá no livro. Eu não vou cobrar ela, então, se você quiser saber mais, você dá uma olhadinha lá em algum exemplo do livro, tá? A quinta consequência, ela já é mais importante, é mais interessante da gente saber. Então, o que que tá falando? Se tem dois logaritmos, se um é igual ao outro, então o logaritmando de um é igual ao logaritmando do outro. Então, por exemplo, se eu tenho... E isso tem que estar na mesma base, tá? Olha só, a base está igual aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, o logaritmo de x ao quadrado na base 10, quando não aparece ninguém, a base é 10, isso vai ser igual... Se isso for igual, perdão, ao logaritmo de 9, então eu posso vir aqui e igualar o x ao quadrado sendo igual a 9. Então, o x vai ser igual a mais ou menos, mais ou menos 3. Tá certo? Então, é isso que essa propriedade está me falando. Se eu tenho dois logaritmos que são iguais, estão na mesma base, então o logaritmando de um é igual ao logaritmando do outro. Tá certo? Passadas as consequências, tem outra coisa muito interessante da gente estudar. É o seguinte. Na calculadora científica, se vocês tiverem uma calculadora para olhar, vocês vão ver que vai ter um botãozinho lá, que é o log, tá? É esse botãozinho que está bem aqui. Esse botãozinho aí, ele vai calcular para a gente logaritmos na base 10, tá? Então, na calculadora, a gente sempre está calculando logaritmos na base 10. Isso vai acabar ajudando a gente e facilitando os cálculos. Quando você tem uma calculadora científica à sua disposição. Se você tiver numa prova, alguma coisa assim, você não vai ter uma calculadora, possivelmente, tá? Ou uma calculadora que tem um logaritmo. Então, por isso que é importante saber da definição certinha. Mas se você tiver a calculadora, você também pode calcular com ela. Como assim, professora? Gente, esse primeiro exemplo que eu coloquei aqui. Eu estou perguntando qual o logaritmo de 2. Tá certo? Então, eu quero saber, como não apareceu ninguém aqui, eu quero 10 elevado a x igual a 2. Não é? Novamente, a gente não consegue resolver isso, porque não tem como a gente igualar, né, as duas igualar, né, os dois lados da equação, a gente não consegue resolver isso de uma forma rápida, né, achando um número inteiro. Então, nesse caso aqui, a gente pode ir lá na calculadora, você digita lá, tá? Log de 2. Aperta o log e depois digita o 2 e aperta o igual. E aí, ele vai te dar o valor aproximado desse logaritmo. Eu vou fazer aqui, log de 2 aproximadamente é 0,3. Tá certo? Então, testa aí na calculadora de vocês, tá? É uma outra forma da gente obter logaritmos, quando não é tão simples de fazer a conta. Então, aqui, logaritmo de 35. Como que eu sei quem é o logaritmo de 35? Então, vai lá na calculadora, aperta log e depois 35 e aperta o igual. Logaritmo de 35, aproximadamente 1,54. Certo? Então, na calculadora a gente pode fazer assim. Esse caso aqui, tá, do LN, eu coloquei aqui porque ele também aparece bastante em prova, tá? Então é o seguinte, gente, o LN, esse LN aqui, vou botar assim, LN de A, é como se fosse o logaritmo de A na base E, tá certo? E aí tem que lembrar quem é que é esse Ezinho aqui, a gente já tinha até visto em aula. Esse E é aquele número de Euler, né? Ou número de Neperiano, tá certo? Que é mais ou menos aquele 2, mais ou menos não, deixa eu botar igual. 2,7182, né? Um valor lá, um valor infinito lá, um número infinito lá. Então, esse é um número de Euler. Então, toda vez que aparecer ln, você sabe que é o logaritmo na base E, tá certo? Então, aqui, ln de 5, se eu quero saber qual é ln... Gente, perdão, é logaritmo natural. Tô falando só ln, não falei o nome. Logaritmo natural. Tá? Que a gente chama. Então, o ln de 5 é o logaritmo de 5 na base E. Então, para a gente resolver, tem um outro botãozinho na calculadora que está no lado do log, tá? É o ln aqui, tá certo? Então, você aperta ln, aperta 5 e ele vai te dar a resposta. ln de 5 é 1, aproximadamente 1,61.
tá certo? Então, esse ln aí, tá? É um logaritmo em que a base é o e. Aí a gente escreve ln, tá? Novamente, porque a gente usa também bastante ln. Tem muita aplicação na química, principalmente. Então, a gente coloca o ln, certo? E agora vamos para o nosso último tópico da aula, tá? O mais importante. São as propriedades operatórias dos logaritmos. Então, vamos lá, gente. A primeira propriedade operatória... Isso aqui, gente, é bastante parecido com aquelas propriedades na potenciação, tá certo? E, realmente, como que a gente obtém esses resultados é a partir daqueles da potenciação. Aqui eu vou colocar direto porque não tem tempo da gente ficar explicando propriedade por propriedade. Eu vou mostrar a aplicação para vocês fazerem. Então, vamos lá. Primeira propriedade, logaritmo de um produto. Então, se eu tenho o logaritmo de b vezes c na base A, isso aqui eu posso separar. Isso vai ser o logaritmo de b na base A, mais o logaritmo de c na base A. Então, como que a gente faz? Bom, coloquei aqui o exemplo, vamos resolver. Então, eu quero o logaritmo de 25 vezes 625 na base 5. É só a gente olhar para cá e olhar aqui para a propriedade. Isso aqui, então, vai ser o logaritmo de 25 na base 5 mais o logaritmo de 625 na base 5. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai resolver cada um separado. Então, esse aqui, gente, quem é o logaritmo de 25 na base 5? Bom, isso aqui é 5 elevado a x igual a 25. Então, é 5 elevado a x igual a 5 ao quadrado. Então, o logaritmo é igual a 2, tá certo? Então, esse resultado todo aqui é igual a 2. Agora, a gente vai fazer para o outro. Aqui é 5 elevado a x igual a 625. Então, eu tenho 5 elevado a x igual a 5 elevado a 4. Então, o x vai ser igual a 4. Então, o logaritmo de 625 na base 5 é 4. Então, continuando aqui a conta, eu vou ter que 2 mais 4. 2 mais 4 igual a 6, tá certo? Então, é assim que a gente pode utilizar a propriedade para responder aí uma questãozinha dessa, tá certo? Bora pro próximo. Segunda propriedade, gente. Gente, eu tô falando mais rápido, né? Porque tô tentando que o tempo não fique muito grande, né? O vídeo não fique muito grande. Então, aí no YouTube você tem a opção de eu colocar mais devagar, ou se você já estiver achando que tá normal, você pode acelerar mais ainda, né? Mas aí fica aí a seu critério, tá certo? Se você não entendeu também, você pausa, volta, enfim. Então, segunda propriedade, logaritmo de um quociente. Então, aqui agora a gente vai ter uma divisão, tá? No logaritmando. Então, o logaritmo de b dividido por c na base a gente vai separar em 2. Vai ser o logaritmo de b na base A, ou seja, o logaritmo do numerador na base A, menos o logaritmo de c na base A, o logaritmo do denominador na base A. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Eu quero aqui o logaritmo de 3 sobre 9 na base 3. Então, novamente, vamos aplicar a propriedade. Isso aqui vai ser o logaritmo de 3 na base 3 menos o logaritmo de 9 na base 3. E aí a gente responde cada um separadinho. Então, o logaritmo de 3 na base 3, isso aqui é o quê? 3 elevado a x igual a 3. Então, 3 elevado a x igual a 3 elevado a 1. O x é igual a 1. Você poderia usar aquela consequência que a gente viu lá atrás, né? E jogar direto 1 aí, se você lembrar. Se você não lembrar, você faz a continha, tá certo? Mas você poderia vir aqui e jogar direto 1. O segundo caso aqui, então, 3 elevado a x vai ser igual a 9. 3 elevado a x vai ser 3 elevado a 2. Então, o x vai ser igual a 2. Tá certo? Então, o logaritmo de 9 na base 3 é 2. Agora é só a gente continuar a conta. Isso aqui vai ser 1 mais 2, que vai ser igual a 3. Tá certo? Então, a resposta aí é 3. Exatamente, 3 elevado a 2, certinho. E vamos para a última propriedade, tá? O logaritmo de uma potência, tá? Essa aqui, gente, é uma das mais... Só tem 3, né, na verdade. Todas são importantes.
Mas essa aqui a gente vai ver bastante em resolução de questões, que a gente chama de logaritmo de uma potência, mas a gente geralmente também chama de regra do tombamento, tá certo? Então, o que que essa regra do tombamento quer dizer? Bom, se eu tenho um logaritmo de b elevado a n, tem um logaritmo, deixa eu colocar, se eu tenho um logaritmo de b elevado a n na base a, que é essa base aqui, vou voltar para a caneta. Nessa base a aqui, a gente vai pegar esse expoente, que é o n aqui, e a gente vai tombar ele para cá, tá certo? Então, vai ficar n vezes logaritmo de b na base a. Então, é por isso que a gente chama de regra do tombamento, porque esse expoente que está aqui em cima, ele acaba tombando, ele vem aqui multiplicar o logaritmo, tá certo? Então, logaritmo de b elevado a n na base a é n vezes o logaritmo de b na base a, tá certo? Então, vamos resolver aqui esse exemplo. Eu tenho o logaritmo de 5 elevado a 8 na base 5. Vou utilizar a regra do tombamento. Esse 8 que está para cá, vou tombar ele para cá. Então, vai ficar 8 vezes o logaritmo de 5 na base 5, tá certo? Aí, novamente, a gente vai resolver. Esse logaritmo aqui de 5 na base 5, a gente já sabe que vai dar 1. Então, aqui a conta vai ser 8 vezes 1, que vai dar igual a 8, tá certo? Então, esse aí é um exemplo de aplicação desse logaritmo de uma potência ou regra do tombamento, certo? Vamos agora resolver alguns exemplos, tá? Para aplicar tudo isso aí que a gente viu. Então, vamos lá, gente. Como é que a gente pode usar as propriedades para resolver os próximos exemplos? Eu tenho aqui logaritmo de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, primeira propriedade aqui que a gente já pode aplicar é a seguinte. Eu posso separar em 2 logaritmos, tá certo? Então, primeira propriedade apliquei. Agora, qual propriedade que eu vou aplicar? Vou aplicar aquela propriedade do tombamento. O 2 aqui vai vir para cá e o 2 que está aqui vem para cá. Gente, muito cuidado com uma coisa, eu acabei não falando, tá? Mas a regra do tombamento é quando o expoente ele está no meu logaritmando, tá? Beleza? Tem diferença quando eu faço log de 3 ao quadrado, assim, isso aqui eu posso fazer 2 vezes o log de 3. Agora, log de 3 ao quadrado, eu não posso utilizar, tá? Não posso utilizar a regra do tombamento aqui. Isso aqui é log de 3 vezes o log de 3. Tá certo? Então, cuidado, tá? Tem diferença. A regra do tombamento é quando o expoente está dentro lá do logaritmando, tá? Então, só para fazer essa pequena ressalva aqui. Então, vamos lá continuar resolvendo. Então, aqui eu vou fazer a regra do tombamento. Isso aqui vai ficar 2 vezes o logaritmo de 3 mais 2 vezes o logaritmo de 5. Como eu não passei nenhuma... Não dei assim, o logaritmo de 3 aproximado é esse. A gente poderia parar a conta por aqui, tá? Mas se você quiser, você pode ir lá na calculadora e aí você pode resolver, tá? Mas aqui para aplicação da propriedade poderia parar aqui também, tá certo? Vamos agora para o segundo exemplo aqui. Então, eu tenho aqui um quociente aqui dentro. Então, com certeza, eu vou usar aquela segunda propriedade. Então, aqui eu vou fazer logaritmo de 2 elevado a 3 vezes 3, vou colocar assim, menos o logaritmo de 5 ao quadrado vezes 7. Então, utilizei aquela segunda propriedade. Aqui transforma o quociente, o logaritmo do quociente, em uma diferença de logaritmos. Aí, agora aqui, em cada caso, eu vou utilizar aquela primeira propriedade, que é a do produto. Então, aqui eu vou separar. Aqui vai ficar logaritmo de 2 elevado a 3 mais o logaritmo de 3, tá certo? Menos logaritmo de 5 ao quadrado. Cuidado, tá, gente? Eu vou botar o parêntese aqui.
mais o logaritmo de 7. Muito cuidado aí com os sinais, tá? Porque esse menos aqui vem desse menos aqui. E quando a gente separar aqui, vai aparecer o sinal de mais. Então, tem que fazer uma regrinha de sinal aqui, tá certo? Nesse próximo passo. Vamos continuar aqui a conta. Eu vou repetir esse primeiro aqui, tá certo? Logaritmo de 2 elevado a 3, mais logaritmo de 3, menos o logaritmo de 5 ao quadrado, mais, perdão, falei da regra e coloquei o mais. Menos, porque menos, esse menos com esse mais aqui vai dar menos, né? Menos o logaritmo de 7. Agora aqui eu vou usar a regra do tombamento, então fica 3 vezes o logaritmo de 2, mais logaritmo de 3, menos 2 vezes o logaritmo de 5, menos o logaritmo de 7. Então, a gente pode parar por aqui a conta, tá? Se quiser. Porque eu não dei quem é logaritmo de 2, não dei quem é logaritmo de 3, nem 5, nem de 7. Então, eu poderia parar aqui. Fiz a aplicação da regrinha, tá certo? Próximo exemplo. Aqui eu falo, aqui tá um D, mas é C, tá certo? Então, voltando aqui, aqui não é D, tá? Aqui é o C. Aqui era o B, né? Logaritmo de 50 mais logaritmo de 20 menos logaritmo de 8. Utilize logaritmo de 5 como aproximação 0,7. Então, como é que a gente pode resolver essa conta aqui? Bom, a gente tem que lembrar das propriedades, obviamente, mas a gente tem que ter aquela noção, mais ou menos, do que a gente quer obter lá no final. Então, por exemplo, 50 eu sei que é 2 vezes 25. Já vou transformando aqui. 20 eu sei que é 2 vezes 10. Certo? Na verdade, não, perdão. É 2 vezes 10, obviamente, mas aí a gente vai colocar de outro jeito para aparecer, né, o que a gente quer. Então, 4 vezes 5. O 8 eu vou deixar como 2 ao cubo. Tá certo? Então, vamos continuar. Aqui eu posso separar, não é? Então, eu tenho o logaritmo de 2 mais logaritmo de 25. Aqui também eu posso separar logaritmo de 4 mais logaritmo de 5 menos. Aqui eu vou deixar assim, para a gente usar a regra todo mundo junto. Logaritmo de 2 elevado a 3. Então, de novo, logaritmo de 2, vou repetir aqui. O 25 eu sei que é 5 ao quadrado. 4 eu sei que é 2 ao quadrado. Logaritmo de 5 vou deixar aqui, repetir, e aqui também eu vou repetir. Então, vamos lá. Repetir novamente aqui. Agora sim, eu vou usar a regra do tombamento em todo mundo. Vou usar aqui e vou usar aqui. Então, vai ser 2 vezes o logaritmo de 5, mais 2 vezes o logaritmo de 2, mais logaritmo de 5, menos 3 vezes o logaritmo de 2. Então, olha só, esse logaritmo de 2 aqui, mais 2 logaritmo de 2, é como se fosse 3 logaritmos de 2, certo? Logaritmo de 2 mais 2 vezes o logaritmo de 2, juntando é 3 logaritmo de 2. E aqui a gente tem menos 3 logaritmo de 2. Então, esses fatores aí, eles vão ser cancelados, né? Então, eu posso cancelar esses aqui. Sumiu. Então, agora eu só fiquei com 2 logaritmo de 5 mais logaritmo de 5. Isso aí é 3 logaritmo de 5. Tá certo? É como se fosse 2 vezes x mais x. A gente sabe que 2 vezes x mais x é 3 vezes x, tá? Então, 3 vezes logaritmo de 5. Aí a gente já sabe, né? Logaritmo de 5, ele pediu para a gente utilizar essa aproximação aqui de cima. Então, no lugar de logaritmo de 5, eu vou botar 0,7. Isso aí vai ser igual a 2,1. Então, essa é a nossa resposta, tá? Então, aqui eu calculei até o final porque eu falei uma aproximaçãozinha aqui
para utilizar, tá certo? E vamos agora aqui para o último exemplo, tá? Que é a letra D. Sabendo que logaritmo de 2 é aproximadamente 0,3, determine o valor aproximado de logaritmo de 20. Então, logaritmo de 20, a gente sabe que vai ser logaritmo de 4 vezes 5. Será que a gente vai utilizar isso? Deixa eu ver aqui. Ah, não, perdão, a gente vai utilizar o 2 vezes 10. Aí, gente, realmente tem que, sabe, tem que ir fazendo. Às vezes a gente, que nem eu tô fazendo aqui, às vezes eu dou essa bugada, né? Vocês também, com certeza, quando estiver resolvendo, vai dar uns problemas assim também. Mas aí você volta, refaz e vê que aquele jeito que você escolheu não ia dar certo e tenta outro jeito, tá? Isso é super normal. Então, em vez de 20, coloquei 2 vezes 10. Então, aqui vamos utilizar a propriedade que separa. Tá certo? Log de 2, ele mandou utilizar aqui aproximadamente 0,3. Então, aqui eu vou substituir por 0,3. Log de 10, a gente já sabe quem é log de 10, certo? Porque aqui, quando a base não aparece, eu já falei que é 10. Então, isso aqui é log de 10 na base 10, que a gente sabe que vai ser 1. Então, mais 1. Então, a resposta, 1,3. O logaritmo de 20 é aproximadamente 1,3. Aproximadamente porque a maioria dos valores, né, dos logaritmos, eles vão ser infinitos, enfim. Não vai ser o número certinho, bonitinho. Então, a gente utiliza aproximações, tá? Isso aqui, gente, é o que mais cai em prova. Esse tipo de continha. Claro, obviamente não vai cair a continha, né? Vai cair aplicado. Mas para você responder, você precisa fazer essas continhas, utilizar as propriedades e utilizar as aproximações que eles derem. Geralmente, numa questão, vai aparecer assim: tem uma conta lá para você fazer, ele vai falar, utilize 0,3 como aproximação para logaritmo de 2. Ele vai falar até assim: se necessário, utilize tal aproximação. Toda vez que ele falar se necessário, já coloca na cabeça que vai ser necessário, você vai ter que usar, tá certo? Então, geralmente o cálculo é alguma coisa desse tipo aqui, tá certo? Então, gente, a gente vai ficar por aqui, tá? E próxima aula continuamos com o assunto. Dúvidas, me mandem. E é isso, gente. Bons estudos e até mais.